rapaziada, mais uma vez aqui na nossa aula, hein? Então já se apronta aí, viu? Pega aí tua apostila, pega a tua canequinha com água, estou aqui com a minha caneca, olha só a minha caneca, e aí pega os teus marca-textos também, porque nós iremos trabalhar hoje com marcação de texto, que vai melhorar o aprendizado de vocês, tá bom? Vamos nessa! Abram aí a apostila de vocês na página 10. É a página 10 que nós daremos início a partir de agora. Estou aqui com o nosso querido e príncipe Newton, exatamente Newton, olhando ali para o pé de macieira. Newton, como vocês já estudaram com a nossa professora Josi lá no 7º ano, ele tem ali a sua teoria das 3 leis de Newton, exatamente isso. Eu sei que você já estudou as 3 leis de Newton porque nós estudamos isso lá no 7º ano. Mas Newton retorna aqui para falar um pouco sobre a ação gravitacional no universo, ou seja, a gravidade universal. Exatamente isso, gente. Nós vamos falar um pouco agora sobre a lei da gravitação universal. Newton estava ali sobre o pé de macieira, debaixo daquele pé de macieira, e de repente, olha só aqui Newton, a maçã cai sobre as suas pernas, cai ali sobre suas mãos. E quando essa maçã cai sobre Newton, segundo alguns cientistas, segundo histórias, ele consegue avistar a Lua também. Aí ele chega a algumas conclusões com relação a isso. Está aqui Newton em pensamentos, por quê? Porque Newton ele era físico também, ele tinha um pouquinho de física no sangue. Ele começou a fazer uns cálculos e aí chegou a algumas conclusões. E Newton dizia que, após fazer essa observação, claro, gente, que essa é a observação que eu acabei de falar, ela é meramente ilustrativa e não se tem comprovação significativamente de que isso realmente aconteceu, tá? Mas Newton dizia que a força era a mesma que mantinha a Lua orbitando a Terra. Então essa força entre Terra e Lua era a mesma, tá bom? Que fazia esse processo gravitacional, segundo o nosso querido Newton. E aí não acabou por aí. Essa gravitação universal que nós temos, ela é conhecida por quê? Porque é a ciência que vale para a Terra e para todo o universo, ou seja, a gravidade que existe na Terra é a mesma, intencionalmente, a gravitação universal voltada para o universo, tá? Beleza, gente? Então essas duas características, elas andam juntas. Por isso que ela recebe o nome de gravitação universal, ou seja, para todos, a mesma coisa para todos. E esse estudo ele se deu através dos estudos orientados de Newton. Newton simplesmente conseguiu fazer o estudo com relação ao quê? As leis de Kepler. Que as leis de Kepler é o quê? Os movimentos dos astros. Vale ressaltar que lá na aula anterior nós vimos quais são as leis de Kepler, lembram? Nós temos primeira lei de Kepler, que nós temos o Sol é o foco e nós temos o planeta que é outro foco. Nós temos a segunda lei de Kepler, onde nós teremos o afélio e o periélio, onde um é mais próximo do Sol e o outro é mais distante do Sol. O que muda entre eles será apenas a velocidade. E a terceira lei de Kepler vai falar a relação da distância entre o Sol e os demais planetas para fazerem a sua órbita elíptica. Então, vendo todo esse rebuliço que Kepler causou, Newton conseguiu desenvolver ali as suas 3 leis também seguintes, em cima do que Kepler falava. E a Newton chegou, gente, a uma conclusão de que a força da gravidade ela é causada, ou seja, a causa desses movimentos, pois é a força que ocorre entre os corpos que tem massa, ou seja, essa força gravitacional ela se dá principalmente porque esses corpos eles têm massa e aí acontece esse processo de atração entre os corpos. E ele chegou a essa conclusão justamente devido ao estudo que ele fez dos movimentos dos astros que Kepler falava, tá bom? Isso tudo que eu estou falando, vocês vão conseguir achar na apostila de vocês, na página 10, segundo parágrafo, tá bom? Segundo parágrafo tem toda essa explicação do que Kepler fez com relação às teorias de Newton e o que Newton fez com relação às teorias de
Kepler. Uma foi se aprofundando na outra. E não parou por aí. Por falar nessa atração entre os corpos, nós temos aqui um processo bem bacana. Nós temos aqui um corpo e outro corpo, tá bom? Ou seja, massa 1, massa 2, onde esses corpos eles são atraídos por uma força segundo Newton. Então, segundo Newton, o que ocorre? Nós temos aqui a força gravitacional faz os corpos se atraírem segundo Newton. Então, a força da gravidade faz com que esses corpos se atraiam. Isso significa dizer que quanto maior a massa, maior será a atração entre esses corpos. Ou seja, quanto mais massa esse corpo tem, maior é a atração entre eles. Quanto mais distantes estiverem, menor será o processo de atração entre esses corpos. Então, quanto mais distante esses planetas forem, menor será a atração existente entre eles. Então, Newton ele chega a uma conclusão de que a força que nós temos de atração é diretamente proporcional à massa desses corpos. Ou seja, se nós temos o aumento da massa, automaticamente nós teremos o aumento também da força, tá bom? Faltou arrumar aqui, mas seria o aumento da força. Isso tudo está englobado aí com relação ao quê? A nossa força da gravidade. E essa força da gravidade, o que ocorre nela? Nós temos aqui o nosso homem na Lua. Essa força da gravidade, ela apresenta a mesma natureza da força-peso. Vale ressaltar que nas próximas aulas eu estarei explicando para vocês a diferença entre peso e massa. Existe uma diferença entre peso e massa, tá bom, gente? E nós iremos ver isso na nossa aula de número 4. Essa força-peso que atrai os objetos na superfície da Terra. Ou seja, é essa força conhecida como força-peso que faz com que os objetos sejam atraídos para o centro da Terra. É o peso que faz essa atração desses objetos para o centro da Terra. E por falar nessa atração no centro da Terra, nós temos aqui, olhem só, no livro de vocês, na página 12, abram aí. Imaginem que nós temos aqui, no caso, a Terra, e esse desenho está aí na apostila de vocês, e esses objetos caindo da Terra. Como seriam esses objetos caindo no centro da Terra? Isso tudo vai depender de um referencial. Por quê? Imaginem vocês aí fora da Terra. A partir do momento agora nós vamos sair da Terra e vamos ficar em um determinado lugar. Ou hemisfério sul, ou hemisfério norte. Isso tudo vai depender do referencial onde nós vamos nos encontrar. Mas nós estamos fora da Terra, tá bom? Fora. Isso significa dizer que quando o observador aqui, alinhado com o eixo sul e norte da Terra, ele veria os corpos caindo para baixo no hemisfério norte e caindo para cima no hemisfério sul. Isso tudo, galera, vai acontecer devido ao que acabei de falar para vocês, devido a uma ação de referencial. Isso tudo por quê? Porque nós não sabemos onde o observador vai se encontrar, ou se é no hemisfério sul ou se é no hemisfério norte. Isso tudo vai depender e vai dizer se vai cair para cima ou para baixo. Isso tudo é um ponto de referencial. Ou seja, a queda dos objetos é explicada pelo fato de eles serem puxados em direção ao centro da Terra. Então essa seria a explicação. E essa explicação se dá ao referencial do ponto de vista de onde você está. E por falar em referencial, nós temos aqui a nossa Terra e a Lua. Aí tem uma pergunta no livro de vocês que é a seguinte maneira. E por que realmente ela não cai? Por que que a Lua ela não cai na Terra, certo? Se nós temos essa força de atração gravitacional. Primeiramente, gente, a Lua ela não vai cair na Terra. Por quê? Porque ela tem uma velocidade para frente, ou seja, ela vai orbitando o planeta em uma circunferência oval, que é conhecida como elipse. E automaticamente ela não cai. E aí Newton, ele diz que simplesmente ela cai com sentido ao centro da Terra por causa da força da gravidade. Entre aspas, ela cai, porque ela segue aqui o quê? Para frente. Então Newton ele ficava meio que
bugado aí nas suas orientações científicas. E depois se foi descoberto que ela não cairia devido à sua velocidade, fazendo a sua órbita para frente. Ou seja, aqui nós temos a força de atração entre as massas, que é o resultado do movimento elíptico ao redor do planeta, belezinha? Isso tudo se dá através de um processo de atração entre esses planetas, como eu acabei de falar para vocês. Nós temos aqui a Terra e nós temos aqui a Lua. Nós temos a força que a Lua exerce sobre a Terra e nós temos a força que a Terra exerce sobre a Lua. Ambos, as duas, elas têm força de atração igual. Se diz lá no livro de vocês, ó, a força com que a Terra atrai a Lua é igual ao módulo da força com que a Lua atrai a Terra. Então, essa força de atração, ela é totalmente igual. É por isso que, quando ela se aproxima na sua órbita elíptica, ela não consegue cair, devido a essa força de atração e devido à Lua também seguir a sua órbita elíptica para a frente, beleza, gente? Então, a nossa aula hoje foi referente à página 11 e 12, tá bom? Da Lei Gravitacional Universal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente. Abraço.